E hoje, então, sejam muito bem-vindas, mais um Papo TDAH, onde a gente responde as principais dúvidas das mães que têm os seus filhos aí com o TDAH, eu juntamente com a ajuda da Larissa Barcelos, sempre com o objetivo de ajudar vocês, que são mães aí de TDAH, a vencerem, né, as dificuldades que esse transtorno traz. E no papo de hoje, a gente escolheu o tema da imaturidade, né, na criança que tem o TDAH. Então, já curte aí também, né, se inscreve no canal quem não é inscrito. E bora lá, porque eu já estou aqui com a Larissa. A Larissa, para quem ainda não conhece, é terapeuta e também é monitora da comunidade TDAH Não é Bicho-Papão. Ela separou, então, as principais dúvidas aí para a gente dentro desse tema. O que a gente pode considerar como imaturidade quando falamos de uma criança? Certo. Então, normalmente, o conceito, né, de imaturidade é quando você percebe que o seu filho ele tem atitudes que não correspondem à idade, né? Atitudes que corresponderiam a uma criança mais nova. Então, se você percebe outras crianças da mesma idade que ele, e que ele, então, se comporta não correspondendo aí, né, às suas expectativas. E um ponto importante é essa questão da dependência, né? Se ele precisa sempre muito de você para fazer as coisas, coisas que você julga que uma criança da idade dele, né, deveria já saber fazer, né? Então, a gente pode suspeitar dessa questão aí da imaturidade. E isso fica um pouco mais visível nas crianças acima de 6 anos, né? Porque até essa idade a criança ela é mesmo muito dependente da gente, ela não sabe fazer tanta coisa sozinha, mas a partir dos 6 anos se espera, né, que a criança já comece a criar aí uma certa autonomia para se vestir, para escovar os dentes, para tomar banho, para fazer a lição de casa. E quando você percebe que seu filho não está, então, né, correspondendo aí a essa expectativa de autonomia, a gente precisa ligar as nossas anteninhas, né? Essa imaturidade é devido a alguma condição especial do cérebro do TDAH? Ou é somente comportamental? Legal. Existem sim, né, alguns exames, estudos que foram feitos, né, com exames de imagem, sabe aquelas imagens que a gente consegue tirar, né, do cérebro por uma tomografia computadorizada? Então, existem alguns estudos que compararam, né, o cérebro de crianças que têm o TDAH com o cérebro de crianças que não têm o TDAH. E essas imagens, elas sempre mostram para a gente que essa parte da frente do cérebro, que é o nosso córtex, né, pré-frontal, que é a parte responsável pela nossa maturidade, vamos dizer assim, né? Ela é responsável pela memória, atenção, as nossas tomadas de decisão, controle, né, do impulso, mas também por toda a parte que controla o nosso comportamento social, né? E esses estudos, eles mostraram que as crianças que têm o TDAH, elas têm um cérebro um pouco menor nessa parte. Então, elas têm um cérebro um pouco menos evoluído, né? Só que, gente, nós sabemos que quando a gente fala de anatomia, né, cerebral, fisiologia do nosso corpo como um todo, existem uma série de fatores que determinam isso. O que essas pesquisas mostraram foi uma constatação do fato, né? O cérebro da criança com TDAH, ele é mais defasado nessa parte do córtex pré-frontal. Só que quando a mãe ela aprende um caminho para ajudar o filho dela a desenvolver esse cérebro, né? Então a gente consegue modificar essa anatomia e você consegue os resultados, fazer com que o seu filho ele venha, né, a não ter mais essa imaturidade. E quem está aqui, né, que faz parte da nossa comunidade, vocês que já começaram a aplicar aí as técnicas, né, de intervenção comportamental, vocês percebem que é muito rápido o resultado, né? Então, a neuroplasticidade. A gente aprende, né? A gente pode aprender qualquer coisa, né? E a gente vê muitas mães lá na comunidade relatarem que seus filhos são imaturos. Você tem alguma estatística dessas mães? Em quanto tempo elas conseguem essa melhora dessa imaturidade dos seus filhos? Tá. Uma estatística, bom, vamos lá. Dentro da comunidade, né, gente, vocês que já estão lá, vocês sabem como que funciona. Quem não sabe,
tudo que vocês aprendem lá dentro, ele foi formatado para que vocês consigam, né, o resultado em 90 dias, para que vocês consigam eliminar 86% dos sintomas em 90 dias, né? E como normalmente, né, a gente mede os avanços aí das crianças só depois desses 90 dias, ou depois que, de repente, não foi 90, demorou um pouco mais, mas só depois, né, que vocês passam por todos os módulos, então eu não tenho nenhuma estatística de antes disso, né? Mas por todos os comentários que eu vejo sempre na nossa comunidade, eu tenho como afirmar para vocês, então, que 90 dias, né, é o que eu tenho, assim, como certeza, que a gente consegue melhorar muito essa questão da imaturidade, porque a gente consegue eliminar muitos sintomas, né, do TDAH, e alguns que a gente não consegue eliminar por completo, a gente consegue reduzir muito nesses primeiros 90 dias, mas pelos comentários, a gente percebe que as crianças, elas até conseguem evoluir antes disso, né, que a gente não faz essa medição antes, mas não é do dia para a noite, né, fui dormir imaturo, acordei, né, com a minha maturidade normal, não, é um processo progressivo, é um processo, né, acho que falar processo progressivo é até redundante, é um processo. E o processo não é uma linha reta, né, porque as pessoas às vezes acham, gente, não tô, a minha mão não tá aqui agora, é que é uma linha reta, e não é, na verdade é assim, ó, a gente vai crescendo assim, a gente fica bem, aí daqui a pouco não tá tão bem, aí desce, mas não desce igual era antes. A gente vai crescendo assim, nossos filhos também. Sim. Né? Dificilmente a gente volta para a estaca zero, né? Quando você aprende como controlar o seu emocional, quando você aprende como fazer os manejos corretos com o seu filho, seja na hora do estudo, seja na hora da comida, na hora do banho, na hora da birra, em todos os momentos, alguma coisa a gente vai, né, concretizando dentro da gente. E sempre quando a gente tem uma recaída, a gente nunca volta a estaca zero, né? Por quê? Porque você já absorveu muitos conceitos, você já viu que dá certo, você já criou novos hábitos, né? E, só que, claro, a gente tem altos e baixos, porque a gente é um ser humano, né? E principalmente mulher, né, gente? Mulher ainda que tem TPM, você pode ter certeza que a época da TPM vai ser a época de baixa, né? Aí, por quê? Justamente porque é a época que a gente tem um descontrole hormonal que afeta a parte emocional, né? Então, o nosso equilíbrio emocional é uma das bases aí, né, para a gente conseguir todo o resto. Então, só para deixar claro aqui, né, que eu consigo afirmar com certeza para vocês aí, é um prazo aí de 90 dias. Então, assim, é rápido, né, gente? Porque o nosso cérebro, ele é muito adaptável, né? Essa neuroplasticidade, que é a capacidade, né, que o nosso cérebro tem de se moldar, ela é fascinante. E a gente só precisa fazer esse movimento, né? Ajudar o cérebro aí do nosso filho a fazer realmente esse movimento, né? E tem mais alguma dica que você pode passar para as mães que ainda não têm acesso à comunidade, para de forma assim firme, né, conseguir ajudar essas crianças a conquistarem a maturidade? Algum Sim, uma dica, né? Dica. Uma dica. Até eu comentei em algum momento dessa live hoje que normalmente quando a gente tem, né, uma criança com TDAH, ou às vezes você nem tem o diagnóstico, né, mas você percebe que tem algumas dificuldades, que ele é mais lento que a turma, que ele tem uma dificuldade de se concentrar, que ele ou é agitado demais, enfim, você tem uma suspeita, né, do TDAH, e a gente acaba percebendo que essa criança ela tem várias dificuldades e a gente acaba querendo proteger o nosso filho de mais dificuldades ainda. Parece assim, a vida já é tão difícil para ele, deixa eu tentar dar uma facilitada, né? Proteger da rejeição, né? Normalmente da rejeição. Normalmente da rejeição. E das frustrações, né? Porque assim, às vezes você percebe toda essa dificuldade no seu filho e você sabe, por exemplo, que se ele não fizer o dever de casa, ou que ele não entregar o trabalho, ou se vier alguma nota baixa, que o pai vai brigar. Então, você não quer que o pai brigue, você acaba ajudando ele a fazer para ele conseguir aquela nota, ou você sabe que vai vir um julgamento lá do outro lado da sua família, da avó, do tio, do não sei quem, ou até da própria professora, né? E você não quer isso. Então, você começa a proteger o seu filho. Só que proteger o seu filho
deve ter um limite para isso, né? A nossa função como mãe é proteger também, né, gente? Mas muito mais do que isso, é você preparar o seu filho para enfrentar os desafios que vão vir por aí. Porque se ele já sofre, se ele tem, né, desafios hoje, mesmo ainda sendo criança ou adolescente, você pode ter certeza que muitos mais virão, né? Você é adulto, você que está assistindo aqui, você é adulto, você sabe quantos desafios você já não enfrentou na sua vida, quantas frustrações você já não enfrentou na sua vida, você teve que saber lidar com isso. E aí, toda vez que a gente protege, ou melhor, que a gente super protege o nosso filho, a gente não ajuda, a gente atrapalha o desenvolvimento dele, e essa é uma das razões também porque as crianças crescem imaturas, né? E esse não é o caminho, gente. Esse não é o caminho. Você consertar os erros do seu filho não é o caminho, né? Você fazer essa super proteção não é o caminho. Você perder a paciência também não é o caminho. Surtar, né? Perder a paciência também não é o caminho. Você precisa ensinar ele a fazer sozinho, né? Precisa trabalhar essa questão da autonomia dele. Porque quando a gente super protege, a gente não dá autonomia para o nosso filho, né? E se você não está ensinando essa autonomia para ele, ele não tem como aprender. Ele não vai aprender sozinho. Então é isso, meninas. Que bom que a gente conseguiu mais uma vez ajudar vocês, né? Então, se essa aula foi legal para vocês, compartilha também com outras mães aí que podem estar passando por essa situação, né? Você percebe que é uma mãe também super protetora, é uma mãe que, poxa, a criança dá muito trabalho nesse sentido de por a questão da desatenção, da imaturidade. Manda essa live para ela, né? Quem sabe tem alguma coisa do que a gente falou aqui que vai poder ajudar essa pessoa a ter um dia a dia mais tranquilo aí com o seu filho, né?